Gustavo, aproveitando esses dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos, qual a interpretação que a gente pode ter em relação a essa queda, né? Era esperado ali um número maior, o consumidor está um pouco preocupado diante aí de uma possibilidade de alguma recessão por lá? Acho que preocupado um pouco com as mudanças grandes econômicas que podem acontecer e também já sentindo uma desaceleração que naturalmente iria acontecer independente do presidente. Estados Unidos seguem desacelerando ano após ano, um pouquinho, mas isso não significa que eles com certeza vão ter uma recessão. Acho que sempre que eles desaceleram, acontece essa pergunta. Mas por enquanto só eles sentindo que não está mais tão forte a demanda, estão um pouco preocupados. Se essas mudanças vão afetar na sua vida, não vão afetar. É claro que quem é muito apoiador do presidente está feliz, mas você tem uma parcela que, por exemplo, o funcionário público não deve ter respondido bem essas perguntas. Devem ter ficado bem com a confiança lá embaixo. Você tem outros funcionários de empresas que estão na dúvida se vai ter tarifa, não vai ter tarifa. E diante disso, acredito que puxa um pouco os dados de confiança para baixo. Sobre a parte de moradia, sempre bom ficar atento, porque é o que a gente vê sempre de maior pressão dentro do índice de inflação, são os preços de moradia, um dos maiores desafios por lá. E isso prolonga o quanto o Banco Central americano precisaria deixar a taxa de juros elevada. A gente está tendo dirigentes falando hoje, ontem teve dirigente falando que só enxerga um ponto, ou um corte. Diante disso, a gente aqui do Brasil vai só espiando para ver como que vai impactar o nosso Banco Central também. Gustavo, antes da gente ir para o nosso Banco Central, só estressar um pouquinho esse ambiente lá nos Estados Unidos, porque a gente viu uma pressão muito forte, uma venda bastante forte em alguns ativos por conta da desconfiança. E agora com vai e vem de Trump, né, aí fica otimista, fica menos pessimista, compra para os ativos, vendas para os ativos. Hoje a gente tem alguns dados, né? Inclusive você estava comentando os dados da economia americana, teve PMI, confiança do consumidor, alguns dados anteriores. Esses dados, eles acabam talvez não sendo tão determinantes assim quanto efetivamente as falas de Trump, a política de Trump, o que ele fala que vai colocar, o que ele fala que vai tirar, até para essa sensibilidade do mercado, para onde que vai, para que setor correr, se deixa mais conservador, se fica um pouco mais arrojado. Só contextualizando, o mercado vai dar mais valor, talvez, a essas posturas de Trump do que, de repente, os próprios indicadores que estão mostrando uma aceleração, desaceleração da economia? Talvez um pouco mais a declaração, porque na hora você fica na dúvida se essa empresa ou a outra vai ser mais afetada por algum tipo de mudança na economia. Então, na dúvida, eu vou sair e vou para uma Alemanha que está tendo um monte de notícia positiva, os indicadores de confiança não param de subir agora, depois que já aprovaram até no Congresso o pacote fiscal depois de anos. Você vai para outros mercados, deixa um pouco de lado o mercado americano, enquanto a situação vai se resolvendo melhor do que arriscar seu setor acabar sendo atingido em cheio. É claro que tem uns pontos que não parecem que vão ser duradouros. Quando ele fala em 25% de tarifa sobre tudo que vem do México e do Canadá, isso não faz muito sentido. A gente já imagina que isso vai ser revertido porque ele estaria prejudicando muito dos empresários americanos que se basearam no próprio acordo que ele desenhou no primeiro mandato dele. Então, diante disso, em algum momento ele vai falar, olha, pressionei, resolveram a questão das fronteiras, agora tudo voltou ao normal, mas sempre bom ficar atento e diante disso vamos recapitular. Porque se manter 25% do jeito que está, o presidente da Ford falou que ia ter que demitir dezenas de milhares de funcionários. O setor automobilístico americano ficaria mais prejudicado do que alguns estrangeiros. Então isso não deve ser mantido, mas não significa que o setor automobilístico deve ter um cenário que não é promissor, o americano no caso. Mas alguém quer comprar essa ação hoje? Talvez não, porque tem medo de que essa ação seja muito prejudicada. Mas o Trump, ao mesmo tempo, ele está pressionando os europeus para fazerem uma reversão. A Europa cobra, se eu não me engano, 8 a 12% de um carro americano chegar lá e ser vendido em termos de tarifa de importação. Os Estados Unidos cobram 2,5% de um carro europeu chegar e ser vendido nos Estados Unidos. O Trump está falando, poxa, tem que ser no mínimo igual. Ou vocês vão reduzir ou eu vou ter que subir o meu. Isso é bom para a Ford, isso é bom para a GM, porque elas vão ter mais competitividade se conseguirem entrar no mercado europeu. Então veja que seria uma mudança que a médio prazo seria bem positiva. Mas hoje, no calor do momento, as pessoas talvez estejam evitando um outro setor. E claro, para fechar,
teve um excesso de alocação no setor de tecnologia, em particular em algumas poucas, 7, 8 empresas no ano passado.